Olá! Hoje nós vamos meditar sobre a Páscoa cristã, sobre a ressurreição de Cristo. Em 1 Coríntios 5, verso 7, o apóstolo Paulo escreve dizendo que Cristo é a nossa Páscoa. A Páscoa cristã nos aproxima de Cristo, a Páscoa pagã nos afasta de Cristo. Há alguns capítulos na Bíblia que são bem conhecidos pelo seu tema. 1 Coríntios 13 é conhecido por ser o capítulo do amor. Efésios 4, o capítulo da mudança. E 1 Coríntios 15, o capítulo da ressurreição de Cristo. E é justamente neste capítulo que nós vamos meditar nesse momento. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, versículo 51 até o versículo 58. Diz assim o texto da palavra de Deus: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revertir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu quero pensar na seguinte grande ideia: ressurreição de Cristo, o fundamento que renova a razão de viver do cristão. Repetindo, ressurreição de Cristo, o fundamento que renova a razão de viver do cristão. Paulo termina essa carta com algumas aplicações bem práticas para os seus leitores, levando-as a compreenderem que a ressurreição de Cristo traria muitos benefícios à crença e à forma como viveriam suas vidas daquele momento em diante. A pergunta que não saía da boca de cada pessoa naquela época era a seguinte: o que aconteceu com o corpo de Jesus? O que aconteceu com o corpo de Cristo? O fato do corpo de Cristo ter desaparecido do túmulo em Jerusalém, há 2000 anos atrás, ainda é fundamental para a fé cristã. Cerca de 50 dias depois do desaparecimento do corpo, os apóstolos de Jesus começaram a pregar sua ressurreição e milhares de pessoas começaram a se converterem. Aqueles que não acreditavam nesta realidade denunciavam os apóstolos e seus ensinamentos e perseguiam violentamente os seguidores de Jesus. Mas ninguém jamais conseguiu provar o único fato incontestável: o túmulo estava vazio. Mas o que realmente aconteceu? Existem evidências que comprovam a existência, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus? É fato sim, Jesus morreu. Depois de ser espancado e açoitado, Jesus foi crucificado. Os soldados furaram seu lado, confirmando que ele tinha morrido. Lá no Evangelho de João, no capítulo 19, verso 33 e 34, diz o seguinte: chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança e logo saiu sangue e água. Pilatos, depois de verificar a sua morte,
liberou o corpo para ser tirado da cruz e sepultado. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 44. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Então, Jesus morreu, mas Jesus também foi sepultado. Os evangelhos relatam que um homem rico chamado José de Arimateia, religioso judeu que era discípulo de Cristo, tinha um túmulo novo escavado em uma rocha. Esse foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus para sepultá-lo. Diz o texto do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 27, que José de Arimateia, tomando o corpo, envolveu em pano limpo de linho e o depositou num túmulo novo. Mas Jesus não ficou morto e nem sepultado, ele ressuscitou. Os documentos escritos no primeiro século por Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro e tantos outros confirmam o fato de que Jesus realmente ressuscitou, ele viveu novamente. Maria Madalena e a outra Maria foram bem cedo ao túmulo no domingo pela manhã, com algumas especiarias para completar o embalsamento do corpo de Cristo. Mas quando chegaram lá, elas encontraram a pedra tirada e nenhum corpo no túmulo. Duas situações podem ter ocorrido neste episódio. Ou Jesus mesmo ressuscitou, ou roubaram o corpo dele. Vejam que Mateus registrou sobre esta possibilidade. Mateus 27, 62 ao 66. Diz o seguinte: no dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, impostor, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Os primeiros opositores, eles atestaram a veracidade da ressurreição de Jesus. A Bíblia também é um livro histórico, documental, verídico. Nada do que ela relata da história é mentira. Tudo é comprovado pelos historiadores. Testemunhas oculares alegaram que viram Jesus vivo. Entre estas estavam discípulos que viram Jesus muitas vezes no período de 40 dias e puderam tocá-lo, falar com ele e até mesmo comer junto com Jesus. Os apóstolos foram mortos por terem pregado a ressurreição. A disposição de morrerem por Cristo confirmou a integridade deles. Ninguém ousaria morrer por algo em que não acreditasse. Normalmente, 2 ou 3 testemunhas são suficientes para estabelecerem um fato histórico. Mas neste caso, o caso da ressurreição de Cristo, houve literalmente centenas de pessoas. Lá no texto que nós estamos meditando de 1 Coríntios 15, só que o verso 6 diz o seguinte: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, até o momento do escrito, do relato deste texto. Porém, alguns já dormem, alguns já morreram. É por essa razão que podemos afirmar que a ressurreição de Cristo é sim o fundamento que renova a razão de viver do cristão. Nesse sentido, nós queremos meditar sobre 3 consequências da ressurreição de Cristo. A primeira consequência da ressurreição de Cristo é a esperança que ele nos deu. Está no verso 51
até o verso de número 53. Um dia, nossa luta aqui neste mundo vai terminar. Alguns serão ressurretos, outros nem morrerão. O arrebatamento da igreja acontecerá sem nenhum aviso prévio. Por isso é importante estar sempre preparado. Quando isso acontecer, estaremos todos livres da dor, do cansaço, do sofrimento, das lágrimas, das discussões, do estresse, do desânimo, da depressão. Paulo responde a uma dúvida existente na igreja de Corinto sobre o arrebatamento. Para eles, esse assunto era um mistério. Ele diz que nem todos dormiremos, ou seja, morreremos. Alguns estarão vivos quando o Senhor voltar, mas todos seremos transformados. Receberemos um corpo glorificado, não sujeito às intempéries. O verso 19 do mesmo capítulo, 1 Coríntios 15, diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, então o Evangelho é uma farsa e estamos crendo em vão. Então não podemos ter esperança quanto ao futuro. Mas a boa notícia é que a ressurreição é a base para a nossa esperança. O texto lá da primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, verso 3 do capítulo 1, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Jesus garante a nossa ressurreição. Não ficaremos mortos para sempre. Será algo temporário. 1 Tessalonicenses 4,14 diz que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que já dormem. Uma vez que cremos, temos a certeza da ressurreição, pois essa promessa está fundamentada no fato de Cristo ter ressuscitado. Ele vive, nós também viveremos. Aí está a nossa esperança. A segunda consequência da ressurreição de Cristo é a vitória sobre o medo da morte por causa de Cristo. Está no verso 54 até o verso 57. No versículo 56, Paulo ele ironiza com a morte, dizendo: onde está sua vitória, ó morte? Onde está o teu aguilhão? Tem poder de ferir, ó morte? Em Cristo, a morte perdeu o seu poder de ferir. Ela já não pode mais nos derrotar. Em Cristo temos vida. A morte de Jesus nos abençoa. Ela matou a morte que nos amaldiçoa. A morte para nós morrerá, será engolida, será derrotada, uma vez para sempre. Não mais ficaremos debaixo da sombra da morte, do medo que ela produz, do seu sofrimento. Nós que estamos em Cristo, somos libertos do pecado e da morte para todo sempre. Somos presenteados com a vida eterna, a vida com Jesus. Jesus absorveu o golpe que Satanás deu lá no Éden. Adão foi o primeiro homem e ele rejeitou a palavra de Deus. Por isso, toda a raça humana foi amaldiçoada, mas a solução veio através de um outro homem, o Filho de Deus, o último Adão. Ele cumpriu totalmente a palavra de Deus. A morte foi tragada pela vitória de Cristo sobre Satanás e sobre o pecado, sobre o que é corruptível. O texto lá de Romanos, capítulo 5, verso 12 e o versículo 18 diz assim: Assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Paulo contrasta a morte em Adão com a vida em Cristo. A consequência do ato de um gerou a morte, gerou sofrimento. A consequência do ato do outro gerou vida, gerou vitória sobre a morte e sobre Satanás. Mas ainda há uma terceira consequência da ressurreição de Cristo, que está no verso de número 58, o último versículo, é a vida com sentido, com satisfação, com prazer, com alegria, com felicidade. É por isso que nós, os cristãos, temos razão para vivermos. Temos uma vida com um propósito. Nós comemos, bebemos, trabalhamos, dormimos, acordamos, pois temos objetivo de vida. Fomos criados para adorar o Senhor, para servi-lo. O nosso serviço por Cristo será eternamente lembrado. Esse serviço é um investimento que ninguém pode tirar de nós. Nem ladrão, nem crise econômica, nem pandemia. Trabalhamos por Cristo, firmes, inabaláveis, abundantes na obra dele. Nesse último verso, Paulo expressa a sua firme convicção de que a esperança e a vitória já está garantida. E elas são incentivos para o serviço no presente. Ele diz também que em Deus nada do que fizermos será considerado em vão, será considerado perdido. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo às igrejas da Galácia, em Gálatas, ele fala sobre o sentido da sua vida. Ele vai dizer, porquanto para mim o viver é Cristo. Ele vive por causa de Cristo, ele tem satisfação, ele tem o objetivo para viver, para fazer a obra de Jesus. Salomão, quando escreveu o livro de Eclesiastes, ele diz que a vida é pura vaidade. Era como correr atrás do vento. E aí ele termina o livro dizendo que a suma da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso é o importante nessa vida. Todas as ações, todas as escolhas têm que ser regidas a partir deste pressuposto. A vida vivida para Cristo. Lá no início dessa meditação, eu dei uma grande ideia, dizendo que a ressurreição de Cristo é o fundamento que renova a razão de viver do cristão. Por quê? Porque Jesus mudou o calendário em antes e depois dele. Porque ele mudou a minha vida e tem mudado a vida de milhares e milhares de pessoas ao longo da história da humanidade. Porque nele temos perdão dos nossos pecados, porque nele temos esperança de vida eterna e reunião com os nossos irmãos que já dormem, porque temos propósito para as nossas vidas. É por esse e por vários outros motivos que celebramos a Páscoa cristã, o Cristo ressurreto. Em amor, precisamos dizer às pessoas que Jesus ressuscitou e que nós ressuscitaremos com ele um dia. Foi isso que o apóstolo Paulo ele fez aqui nos versículos 1 até o versículo de número 4 desse capítulo 15. Ele diz que anunciou e que os entregou o que também recebeu. Que Cristo morreu, que ele foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia. E é isso que devemos fazer também, se amamos mesmo o nosso Salvador, o Cristo ressurreto, e também, em obediência, amamos o nosso próximo, o nosso semelhante. Nós já estamos chegando ao final desta meditação. Eu quero relembrar o que nós destacamos. Enumeramos no texto 3 consequências da ressurreição de Cristo. Disse que ela nos dá esperança,
Eu disse que ela nos dá a vitória sobre o medo, sobre a morte, e que ela nos dá uma vida com sentido, sentido para todo aquele que crê em Cristo. Pois é Ele que nos transforma em novas criaturas, é Ele que nos justifica diante de Deus, é Ele que nos concede a salvação eterna, é Ele quem nos liga à pessoa de Deus Pai. Meu desejo em Cristo é que você também comemore, celebre a Páscoa do Cristo ressurreto. Que Deus vos abençoe, que Deus nos abençoe, celebrando verdadeiramente a sua Páscoa. Feliz Páscoa a todos vocês. Amém.